Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, pessoal. Tá muito bonito ver daqui de cima esse pequeno milagre da Sociedade de São Vicente de Paulo, esse pequeno milagre do Beato Federico Ozanam. Aqui tem mais de 2.500 pessoas, depois do Covid, depois de tudo que a gente passou, mais de 2.500, e um montão de gente vendo a gente na televisão também. Eu acabo de ver aqui com o Luiz Alberto, que tem uma pessoa de Portugal mandando mensagem, uma consórcia de Portugal, mandando mensagem para a gente, todo mundo por aí pelo mundo, admirando a Sociedade de São Vicente de Paulo no mundo, no Brasil e em particular aqui em São José dos Campos. Eu queria começar dizendo o seguinte: é muito difícil falar depois do Padre Luciano e antes do Padre Aguinaldo. Então é muito complicado, vai ser muito difícil falar. Então o que eu vou fazer aqui é só dar um resumo do que o Padre Luciano falou, que já disse quase tudo, e vou fazer uma pequena introdução ao que vai falar o Padre Aguinaldo logo depois. Eu acho que hoje nós todos estamos aqui por alguma razão. Há 34 anos que se faz o Avive, o Avivamento Vicentino. O Avive foi criado há 34 anos, em particular pelos jovens vicentinos, que queriam retomar o carisma, renovar o carisma, fazer com que a gente pudesse ser o que a gente é hoje na sociedade. Fazer com que a gente pudesse ser uma sociedade jovem. Então lá atrás, lá 34 anos atrás, confrades que foram líderes jovens, como o Sideni, que está nos olhando aqui pela televisão lá de São Paulo, e muitas outras pessoas construíram essa história de 34 anos. A partir da 16ª, começamos a fazer aqui, né? São José dos Campos começou a fazer aqui na Canção Nova. E vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a Canção Nova. Desde o 16º, a Canção Nova abre para a gente esse espaço, para que a gente possa se sentir em casa. Aqui atrás, aqui embaixo, tem um quadro do Monsenhor Abib, em que ele mostra, e que ele diz o seguinte: isto é feito para todos. O que ele queria é abrir o coração para todos. Eu só acrescentaria uma pequena parte nessa frase do Monsenhor Abib, que ele quis fazer. É sim para transformar os corações de todos. Então a gente espera que hoje vocês possam sair daqui com os corações transformados, da mesma forma que vocês estão transformando os corações de quem está aqui em cima, olhando para vocês, cantando, rezando, adorando. Então esse é o espírito da gente estar aqui hoje, é da gente estar animado. Eu estava acabando de falar com o Danilo, que é o animador aqui, e a gente perguntou: o que é animar, né? Por que o Danilo anima, por que o Rodolfo e a banda dele animam? Anima significa alma, né? É alma em latim. Então, animar significa mostrar o que a gente tem na nossa alma. E é isso que vocês vieram fazer aqui hoje. É mostrar um pouquinho daquilo que está dentro da alma de vocês, daquilo que está dentro da alma de cada um de nós. Fala a verdade, nós passamos 2 anos aí muito complicados, né? Muito complicados. Quantas pessoas estão aqui, perderam seus parentes? Quantas pessoas perderam assistidos nas suas conferências? Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pequenas e médias empresas fecharam? Quantos empreendimentos, quantos sonhos? E a gente nem sabe direito aonde vai o Covid, a gente nem sabe direito o que deixou como sequela no nosso corpo. A gente não sabe, a gente não conhece. Uma coisa muito especial nós temos, porque nós estamos aqui, porque nós estamos vivos. E eu acho que esse é o nosso carisma, é estar vivo. O Covid tocou muito nos nossos sentidos, fala a verdade. Quem teve Covid, quem teve perto de pessoas que estiveram com Covid, o Covid tocou muito o tato, o sabor, o olfato. Muita gente perdeu o olfato, muita gente perdeu a audição. Eu conheço um confrade da minha conferência, que ele perdeu a audição, uma parte da audição por causa do Covid. Então é um momento da gente, com a nossa alma, a gente dá graças a Deus, porque nós temos os nossos 5 sentidos. E quem não tem todos os 5 sentidos, a gente vai rezar por eles. Então, vamos hoje pensar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com a nossa voz,
que a gente pode fazer com o nosso ouvido, o que a gente pode fazer com o nosso tato, enfim, todos os nossos sentidos, como é que a gente pode fazer para levar esse carisma nosso para o resto do mundo. Eu então queria propor que hoje a gente fizesse a festa da esperança. Acabou o passado, acabou a gente ficar triste por causa do Covid, acabou. É momento da gente, principalmente, tem muitos jovens aqui que eu vejo, mas também as pessoas da minha idade, né? Que também são jovens, né? É momento da gente sair daqui com esperança. Deus olha para nós com cuidado, com carinho, e nos dá o que a gente está falando hoje de renovar o nosso carisma. Renovar aquilo que nós podemos oferecer para os outros. É isso que é o carisma. É o que a sociedade, é o que o Ozanam fez para criar alguma coisa que a gente pudesse oferecer para os outros gratuitamente. E esse é o nosso carisma. Aqui bem pertinho vive um padre que faz parte, principalmente os mais antigos, faz parte da nossa vida há muitos anos, né? O padre Zezinho, que todos vocês conhecem. Quem aqui, já quando era jovem, né, não ouvia o pai ou a mãe botar o disquinho de 33 rotações, aqueles disquinhos pequenininhos, lá com as músicas do padre Zezinho, a gente ficava domingo de manhã ouvindo as músicas, né? E inclusive tem músicas que a gente nem imagina que são do padre Zezinho e que são do padre Zezinho. Ainda ontem a gente estava no jantar aqui, estava falando uma música que a gente vai cantar agora já, que é Pelos Prados e Campinas. Eu não sabia que essa música era do padre Zezinho, até que eu fui olhar que era do padre Zezinho. E quem já teve a oportunidade de poder andar aí pelos países da América Latina, vocês vão ver, vocês veem, que as músicas são as músicas do padre Zezinho, só que traduzidas para espanhol, né? É pelo mundo inteiro. Então quem tem aqui, quem mora aqui perto, e pode olhar para o padre Zezinho, está aqui perto da gente, vamos rezar por ele, e também a melhor maneira da gente poder fazer uma homenagem a ele é a gente cantar algumas músicas dele, e músicas que têm a ver com a gente. Então eu queria pedir ao Rodolfo que a gente cantasse essa música, no sentido da gente dizer, olha pessoal, agora é a festa da esperança. Esperança significa não ter medo, não ter medo, eu não tenho medo, nada vai fazer com que eu possa me prostrar, nada vai fazer com que eu possa deixar de mostrar o meu carisma. Vocês se lembram muitos se lembram, outros nem eram nascidos, em 1978, a missa de inauguração do mandato do São João Paulo II, o que foi que o São João Paulo II falou lá na homilia dele? Qual foi a frase que ele falou? Não tenham medo. Não tenham medo. Essa frase existe mais de 300 vezes na Bíblia. Então hoje é o dia da gente mostrar para a gente mesmo, da gente mostrar para Ozanam, para Nossa Senhora, para São Vicente, que a gente não tem medo, que a gente está aqui para ter esperança, e que a gente está aqui para mostrar os nossos carismas, para nós e para todo mundo que está na nossa volta. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és
nada em minha vida faltará, nada faltará. Bom, nós estamos vivos, temos esperança e não temos medo. Então isso significa que Deus tem alguma coisa muito especial para nós. E o que Ele tem de especial para nós? O que Ele pediu para nós? É justamente o carisma. Eu sei que todos vocês aqui vão à missa todos os dias, eu tenho certeza, né? Estou vendo aqui, todo mundo aqui vai à missa todos os dias. Na terça-feira passada, dessa semana, o Evangelho falava sobre um tema muito interessante, que era uma parábola, a famosa parábola do tesouro e da pérola. Vocês se lembram disso, dessa parábola? É muito conhecida, né? Que era o tesouro, que alguém achou um tesouro num certo terreno, vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Ou então um comerciante de pérolas, que vai, acha uma pérola espetacular, vende tudo que tem e compra a pérola. Já pensaram o que Jesus quis dizer sobre isso, com isso para a gente? Será que Ele disse para a gente passar a ser vendedor de pérola? Eu acho que não, né? Nem tampouco que a gente achasse um tesouro, ganhasse na loteria. Houve um monge no século III, que perguntaram a ele, um monge, portanto, que vivia em mosteiro, né? Perguntaram para ele, o que é vocação? Como é que a gente sabe que a gente tem uma vocação? Esse monge fez uma analogia, assim, uma comparação muito bacana com o seguinte, ele fez uma comparação com uma caça. Você imagina que existe uma caça lá na frente e você tem uma manada de animais, né? Até quem lembrou dessa história foi um cardeal muito famoso, chamado Sara, que é um cardeal da África, e, portanto ele se lembrou dessa analogia no livro dele. Então ele imagina que está ali a caça e você tem todos os animais andando atrás da caça. Não sei se vocês já viram aquelas fotos de cima, forma um triângulozinho assim, né? Forma um triângulo. Quem está na frente ali, olhando para a caça, quem consegue olhar a caça, vai atrás da caça até morrer, porque quer pegar a caça. Os outros que estão assim mais na pontinha aqui debaixo do triângulo, estão aqui mais para trás, que não conseguem ver a caça lá na frente, mas só veem as outras pessoas e tal, eles de vez em quando vão saindo de lado, vão saindo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vão saindo. Mas quem está ali na frente, vê a caça e vai atrás da caça. Isso é o que o monge dizia que é vocação. Então, no momento em que a gente descobriu a nossa vocação, o nosso carisma na sociedade, é como se fosse uma caça. A gente está atrás da caça a vida inteira. Vocês podem estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando em qualquer coisa, na sua família, em qualquer lugar, num projeto social, a caça vai estar sempre lá. É o nosso carisma, é a nossa missão. Então você vai ser vicentino em tudo o que você fizer. Então eu queria que a gente refletisse um pouquinho hoje, quando a gente sair daqui, que a gente refletisse qual é a nossa caça, qual é o nosso carisma, o que a gente quer deixar na nossa alma, no nosso coração, e com isso, quando se está na nossa alma, como é que a gente pode animar os outros com essa caça? Bom, o carisma vicentino, se vocês forem olhar no website do Conselho Geral, do Conselho Nacional e tudo mais, o carisma vicentino é uma frasezinha muito simples. Se alguém perguntar para vocês, o que é ser vicentino? Aí a gente começa, bom, tem um texto enorme lá na regra, que tem 427 artigos e tal. É uma frase muito simplesinha, que diz, um grupo de amigos que buscam a sua santificação através do serviço direto ao pobre e da justiça social. Fala a verdade, é uma frase pequena. Se alguém perguntar, vocês já estão sabendo qual é a frase. Então, essa frase tem 4 partes do carisma, 4 partes. Primeiro, amizade. Segundo, santificação. Terceiro, serviço. E quarto, justiça. Então eu queria que a gente repetisse, para a gente levar isso aqui para o resto, para todo mundo que perguntar, e também para quem perguntar, as pessoas que estão olhando aqui a Canção Nova. Então quais são as 4 palavras? Primeiro, amigos. Segundo, santificação. Terceiro, serviço. Quarto, justiça. Uma vez mais, agora com todo mundo já acordado e tal, né? Sabendo que tinha que falar alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, amizade. Segundo, santificação.
Terceiro, serviço. E quarto, justiça. Esse é o nosso carisma. Esse é o nosso carisma. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esses 4 elementos do nosso carisma. Eu queria começar pelo grupo de amigos. Vocês todos sabem que antes dos fundadores da sociedade, antes deles começarem a ir procurar os pobres, eles eram o quê? Eram seis jovens de 20 anos, né, como temos muitos aqui, até mais jovens. Eram jovens de 20 anos, eles eram o quê entre eles? Amigos. Eram simplesmente amigos. E que se juntavam para defender a igreja, né? A gente se lembra dessa história lá, a gente sempre fala dessa história. Então, acima de tudo, a nossa sociedade é feita de amigos. Amigos. Assim como Jesus dizia, já não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Então, o que são amigos? O que significa ser amigos? Aí eu volto à história dos sentidos que Deus nos pede, para que a gente agradeça hoje, quando a gente está aqui vivo. Qual é o sentido talvez mais bacana que a gente pode fazer para fazer uma boa amizade? Vamos lá. Talvez seja o sentido de escutar. Escutar. Às vezes a gente fala demais, né? Então, para ser amigo de alguém, a gente tem que escutar. E principalmente nesses tempos de Covid. Nesses tempos de Covid, tem uma coisa que o pessoal está chamando por aí, de segurança psicológica. O que é isso? É a gente ter a nossa tranquilidade de poder chegar para alguém, para um grupo de amigos, e poder dizer, rapaz, ou amiga, eu estou deprimido. Eu tive uma depressão. Ou eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. E muitos não tiveram esse espaço. Muitos não tiveram essa capacidade porque estavam isolados. Né? Não é à toa que a gente está vendo aí tantos casos de procurando psicólogos e tudo mais, porque realmente tudo isso mexeu muito aqui na nossa cabeça, mexeu muito com a nossa segurança psicológica, com a nossa capacidade de poder falar para as pessoas. Então eu convido vocês a fazer o seguinte, quando vocês forem para o conselho de vocês, ou para a conferência de vocês, a primeira pergunta que vocês têm que fazer para o presidente, quem é presidente de conselho e conferência aqui? Levanta a mão, por favor. Caramba, tem mais presidente do que confrade de consórcio. Legal. Então, vocês, presidentes de conselhos e conferências, vocês têm que perguntar na próxima reunião, este ambiente de conferência que está aqui, é um ambiente de amigos? Cada um pode chegar aqui e falar o que pensa, cada um pode falar aqui e dizer, eu estou com esse problema, ou eu acabei de ganhar uma coisa, sei lá, arrumei um emprego, comprei um carro, sei lá o quê, né? Ou consegui fazer com que eu pudesse levar a comida para minha casa. Então, esse é o espírito que começou lá no início, o espírito de amizade, o espírito de a gente poder escutar os nossos amigos. E o segundo sentido, já indo para a música, o segundo sentido é o tato. A gente se acostumou a só cumprimentar assim, né? Só assim, né? Ou então de não cumprimentar, de ficar à distância. Mas agora está todo mundo vacinado com a 5ª, 6ª, 7ª vacina e tudo mais. Está todo mundo aqui vacinado, eu espero, né? E a gente já pode começar a botar a mão aqui no amigo, ó, e dizer, rapaz, como é que você vai? Não tem coisa melhor no mundo do que a gente chegar aqui e encontrar, como eu encontrei o Amadeu aqui, né? Pessoas que a gente não vê há 30 anos. Eu vim no casamento do Amadeu há 34 anos atrás, né? 34, 35 anos atrás. E não tem coisa melhor do que a gente, pelo menos, bater assim, ó, bater assim, dizer, rapaz, eu sou seu amigo, como é que você vai? Como é que estão seus filhos? E tudo mais. Então, vamos usar esses nossos sentidos da escuta e do bater aqui, ou talvez de abraçar, os nossos amigos, para que a gente possa criar esse mesmo ambiente, que foi um ambiente do carisma lá na primeira conferência. Então, eu convido o Rodolfo para que a gente cante uma música exatamente sobre amizade. Rodolfo. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair,
Se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Tem um padre vicentino, de lá de Jundiaí, que no outro dia, nos 150 anos, falou uma coisa muito bonita. Ele falou: será que se a pobreza terminasse no mundo, a sociedade de São Vicente de Paulo ia acabar? Não. O que ia continuar a nos unir? Amizade. Então, acima de tudo, nós somos amigos. Acima de tudo, a gente escuta. E acima de tudo, a gente se preocupa. E dá um tapinha, né? Quando a gente sair daqui hoje, vamos dar um tapinha em todo mundo aqui nas costas, né? E dizer: eu sou amigo, eu sou seu amigo, e é por isso que eu estou aqui na sociedade, para poder ajudar você, e não só ajudar a servir ao pobre que a gente serve. Bom, segundo elemento, falamos sobre o primeiro, que é de amizade. Agora vamos falar sobre santificação, busca da santificação. Também, os fundadores da conferência, antes de visitar os pobres, antes do Ozanam dizer, vamos aos pobres, o que eles queriam ser? Não é amigos só, santos, queriam ser santos. Imagina, jovens de 20 anos de idade, como a gente viu aqui agora, né, na adoração, jovens de 20 anos de idade, simplesmente dizendo para o mundo que eles queriam ser santos, é só isso. Se vocês olharem, e eu acho que na regra do Conselho Nacional, tem a homilia do Papa João Paulo II, do São João Paulo II, na beatificação do Ozanam. Vocês já leram, com certeza, todo mundo já leu a homilia de São João Paulo II, na beatificação, vocês sabem de frente para trás e trás para frente, né? Então, ele diz o seguinte: Ozanam não foi, lamento dizer, pode decepcionar vocês, mas o Ozanam não foi beatificado porque ele fez um milagre. Não foi. Não foi. O milagre é só para certificar. O Ozanam foi beatificado pela sua consistência, porque ele aprendia da visita, da visita ao assistido ao pobre, e levava para a sua vida, de professor, de política pública, de amigo, de parente, de pai, de esposo, né? Aliás, até a gente, não é por outra razão que a esposa do Ozanam se chamava Amélia, né? Que era realmente a mulher de verdade. Eu sou casado com uma vicentina há 34 anos, né? Eu escolhi porque ela era vicentina também, né? Não só porque eu amava muito, mas porque ela era vicentina. Então, se me perguntam qual é a receita de casamento para durar 35 anos, casa com vicentino ou casa com uma vicentina. Mas a vicentina sabe que é difícil, né? É difícil às vezes, né? É difícil a gente ser vicentino em tudo. Mas aí ela tem paciência, por isso ela é Amélia. E eu tenho certeza que hoje tem um monte de Amélias aqui, né, que poderiam ser esposas do Ozanam, e são, de fato, né, muitas são esposas de vicentinos.
Bom, então o que é a santificação? Eu comecei alguns meses atrás a fazer uma coisa muito bacana que eu recomendo vocês a fazer. Algumas pessoas não gostam, não tem problema. Mas eu comecei a fazer parte de uma coisa que se chama Pastoral da Ressurreição. Não sei se vocês já ouviram falar. E algumas pessoas chamam Pastoral da Consolação e tudo mais, e que fazem encomendação dos corpos no cemitério, né? E sempre que eu faço uma encomendação, eu faço uma pergunta para as pessoas. Eu peço a eles para dizer o seguinte: se você pudesse dizer uma coisa que a senhora ou o senhor que está aqui fez na sua vida, o que você diria? Né? E sempre saem umas coisas muito interessantes. Eu acho que santificação, no final das contas, é isso. Cada um de nós que está aqui também, escreve um livro na sua vida. Cada um de nós escreve um livro. Esse capítulo que vocês vão escrever hoje, de estar aqui, junto com todo mundo, eu espero que seja um capítulo de escrever e dizer: que bacana, eu fui lá, na Canção Nova, tinham 2.500 vicentinos, e mais milhares olhando na televisão. Foi bacana porque a gente renovou o nosso carisma. Então, todo mundo escreve o seu livro. Então, santificação é isso, é o livro que você vai entregar para Jesus, quando você encontrar com Ele no final da sua vida. Só que a santificação não é um resultado, a santificação é um caminho. É um caminho, como disse o Padre Luciano aqui, cada um de nós está no seu caminho, tem a sua história, veio de uma cidade diferente, um lugar diferente, tem uma história diferente. Cada um de nós traz, como dizia São João Paulo II, ele dizia: cada pessoa é refém da sua própria história. Cada um de nós é refém da sua própria história, né? E a gente vê isso no casamento. Quando duas pessoas se casam, cada um traz a sua história. Numa conferência, cada um traz a sua história. Então, compreender que todos nós queremos uma coisa só na conferência, que é a santificação, é muito importante. Porque eu sei que a outra pessoa, se ela falar alguma coisa, ela não vai estar falando por mal, porque ela quer ser santa. E, aliás, eu comento com vocês que não há nada de errado em querer ser santo. Não é arrogante. Muita gente diz: ah, não vamos querer ser santo porque é arrogante, santos são só os santos, né? Qual é a diferença entre os santos que foram santos e nós? Né? A diferença é que eles já morreram, portanto são exemplos, são santos. Mas cada um de nós está no caminho. Então a santificação é o caminho, não é a chegada. E não tem problema nenhum se às vezes a gente cair. São Paulo dizia uma coisa muito bonita, que ele dizia: eu faço o que não quero e deixo de fazer o que quero. Que bacana isso. Isso é um exemplo de santificação de alguém que está caminhando, e é São Paulo. Imagina nós, então, como é que a gente poderia dizer? Bom, então eu recomendaria, no nosso carisma, para que em cada conferência, que vocês estiverem, os presidentes de conferência, de conselho também, que façam essa reflexão entre vocês, e dizer: será que a gente está sendo santo? Ou será que a gente está buscando ser santo? Né? E o que a gente está fazendo entre nós, como amigos, para a gente poder ser santo? Existe uma música muito bonita do Padre Zezinho, que fala exatamente sobre essa relação entre eu e Deus, de santificação. Santa Teresa de Calcutá, ela tem uma oração muito bonita, que eu recomendo a vocês que vejam na internet, que ela vai dizendo: olha, o que você construiu durante anos, alguém pode chegar lá e destruir. O que você fez, alguém pode chegar e dizer que você tinha interesse. E no final ela escreve, lá embaixo, assim na oração, uma coisa linda que ela diz: mas não se preocupe, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. E é isso que o Padre Zezinho fala nessa oração. O meu Senhor e eu temos um trato especial. O meu Senhor cuida de mim e eu cuido das coisas do meu Senhor. Eu tenho a minha fé, perfeita eu sei, ela não é, mas vou viver até o fim, cuidando das coisas do meu Senhor. Pois meu Senhor e
Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. Bonito, Rodolfo, bonito. Então, no final das contas, a nossa santificação é um acordo que a gente tem com Deus, né? É a gente poder olhar para Deus e dizer, olha só, eu estou caminhando o caminho que você pediu para eu caminhar, estou usando o meu carisma para seguir esse caminho. Bom, a gente falou sobre amizade, a gente falou sobre santificação, agora vamos falar sobre serviço ao pobre, né? Serviço, que é o outro elemento da nossa missão, do nosso carisma. Esse é o mais bacana, talvez. Esse aqui todo mundo pode dar aula, quem devia estar aqui falando, não sou eu, quem devia estar falando são vocês, tá? Mesmo até quem está aqui com uma camisa do Flamengo, que a gente deixa ficar, mas tudo bem, né? Então, isso aí, a gente desculpa, isso aí está na parte que não vai estar no livro. Mas então, o que é o serviço ao pobre? São Vicente, ele diz aquela famosa frase que a gente repete a beça, né? Que é, os pobres são nossos mestres e senhores. A gente repete isso, assim como, quase como se fosse assim um mantra, né? Os pobres são nossos mestres e senhores. Vocês já pensaram o que significa essa frase? Se os pobres são os nossos mestres, então significa que eles ensinam alguma coisa para a gente, né? Não é só a gente que vai ensinar para eles. Eles ensinam a gente. Se você foi fazer uma visita e você não aprendeu nada na visita do pobre, você perdeu uma grande oportunidade, como diz o padre Marcelo Rossi, um kairós, né, uma oportunidade de ouro, para poder aprender do pobre. Aprender o que o pobre pode te ensinar, como o pobre pode transformar o seu coração. Como é que o assistido pode transformar o seu coração. Isso é muito importante. Ainda agora mesmo eu estava falando aqui com o Amadeu, e ele estava contando uma história muito bacana. Ele estava dizendo que ele estava fazendo um projeto de comprar, acho que são panos de prato e tudo mais, e ia dando para as assistidas, para elas venderem, né? Então elas vinham vendendo e devolviam só o que chama de capital de giro, né? Devolvia só o que gastou, dia seguinte manda de novo e tal, então elas foram vendendo e tal. Até que um dia, a assistida chegou para eles e falou, olha, uma coisa, eu quero mais pano. Aí por quê? Porque eu estou vendendo na internet. Então, será que a gente não poderia pensar em coisas desse tipo? E que o assistido está dizendo para nós e a gente pode escutar? A gente pode escutar, usar o nosso sentido de escuta e dizer, opa, essa é uma excelente ideia. Por que eu, como conselho, não posso ter uma associação com algum site desses aí, um aplicativo desses, para vender coisas, para que os assistidos possam vender? E tem vários. A gente não precisa inventar. É só, como diz o Amadeu muito bem, é só se atualizar. Não precisa inventar, né? Então, os pobres sempre nos ensinam, sempre nos ensinam. Eu vou contar um casinho para vocês muito rápido. Eu estava com a Andréia, a gente morava no Haiti, isso em 2008 até 2012. Haiti, como vocês sabem, é um paizinho pequeno, que fica numa ilha aqui no Caribe, e é o país mais pobre da América Latina, e é o terceiro país mais pobre do mundo. Em 2010, houve um terremoto, que alguns devem se lembrar, que foi um terremoto que matou 250 mil pessoas. Bom, nós estávamos trabalhando lá, e eu então estava de carro, assim, passando por uma rua, e depois do terremoto, as ruas ficavam cheias de senhoras vendendo frutas na rua, um cesto de frutas na rua. O que elas faziam? Elas subiam 2 horas, uma montanha, para buscar as frutas lá em cima da montanha, e depois desciam 2 horas de novo para vender. Cada cesto dava mais ou menos uns $20, né? Ela conseguia vender a $20 e gastava $19 lá em cima. O que significa que cada dia ela levava $1 para casa, quando ela vendia a cesta. Bom, eu estava descendo de carro assim, e tinha um caminhão na minha frente. Bom, aí o caminhão deu a volta para fazer uma manobra. Quando o caminhão fez a manobra, ele passou com as rodas em cima da cesta de uma senhora.
estraçalhou a cesta dela de frutas. Bom, essa cesta, para quem tem pequeno negócio, ou para quem tem de contabilidade, é todo o capital de giro que ela tem. É como se entrasse uma inundação, quem tem uma loja, é como se entrasse uma inundação, e inundasse a loja toda, estragasse tudo, você tem que recomeçar de novo. Eu olhei, saí do carro, parei o carro, saí do carro, e fui lá perguntar para ela, poxa, que coisa triste esse caminhão que fez com a senhora e tal, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Ela me deu a maior aula de desenvolvimento que eu já ouvi na minha vida. Ela disse assim para mim, olha, não se preocupa não, moço, que amanhã eu começo de novo. Amanhã eu começo de novo. E é exatamente isso que os nossos assistidos, os nossos pobres, nos ensinam. Amanhã a gente começa de novo. Mesmo que a gente esteja se sentindo meio deprimido, mesmo que as coisas, como diz a Santa Teresa de Calcutá, mesmo que destruam as coisas que a gente construiu durante tanto tempo, mesmo que a gente não seja, às vezes, considerado pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, ou pela sociedade de São Vicente de Paulo mesmo, não importa. Se os pobres podem começar amanhã de novo, eu também posso. Eu também posso. Então, eles nos ensinam sempre, amanhã eu começo de novo. Eu gostaria que a gente repetisse isso só para a gente levar isso para casa. Amanhã eu começo de novo. Só mais uma vez. Amanhã eu começo de novo. Vamos levar isso para casa. Isso é uma das lições que o nosso assistido ensina para a gente. Mas tem outra parte também do que São Vicente dizia. Ele dizia, os pobres são nossos mestres e senhores. E senhores. Significa que eles são assim, uma espécie de nossos donos, né? Eles dizem o que a gente tem que fazer. Aí tem uma outra reflexão muito bonita de São Vicente, que ele diz, mais ou menos em outras palavras, mas ele diz, olha, a casa do pobre é um sacrário. Olha que bonito. A casa do pobre é um sacrário. Portanto, é por isso que ele diz, a outra frase famosa dele que ele diz, se você vai visitar um pobre, não tem problema, não precisa ir no sacrário, porque você está trocando Deus por Deus. Então, cada vez que a gente entrar na casa do nosso assistido, a gente tem que saber, a gente vai se lembrar, que a gente está entrando no sacrário, a gente está indo fazer uma visita ao sacrário. Eu também tentei buscar um pouco, alguma definição do que é um senhor para a igreja, né? Por que os pobres são nossos senhores? Tem um livro de uma pessoa genial, espetacular, maravilhosa, que é do Papa Bento XVI, né? Uma pessoa iluminada, né? Um dos livros dele, ele diz, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que salva. Então, o nosso assistido, além dele deixar a gente entrar no sacrário, que é a casa dele, ele também nos salva, ele também nos faz santos, ele também nos faz escrever o nosso livro, para que a gente um dia possa entregar para Deus, e dizer, olha aqui Deus, está aqui ó, o meu livro, e eu tentei ser santo, mas se eu não conseguir, olha, pergunta aqui ao assistido, pergunta a ele, eu tentei fazer alguma coisa por ele, pergunta a ele se ele não pode rezar um pouquinho por mim também. Então, esses são os nossos mestres e senhores, e são deles que a gente tem que aprender, são a eles que a gente tem que servir. Tem uma outra música também, que a gente vai rezar rapidamente, vai cantar rapidamente, que ela é muito longa, que Padre Zezinho, ele fala assim, ensina-me a amar os pobres. Isso, algumas pessoas devem se lembrar dessa música. Vamos ver. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Converte o meu coração, eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Converte o meu egoísmo, eu penso demais em mim. Deus sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração
aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração, aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Bom, então a gente falou sobre os 3 elementos da missão, a gente falou sobre amizade, falou sobre santificação, falou sobre serviço, só faltou a justiça, justiça social. Esse é um tema que às vezes a gente se esquece, né? Vocês sabem que Ozanam escreveu um enorme número de livros e de aulas e de coisas sobre política pública. Foi o Ozanam que fez o primeiro trabalho bem feito sobre a distribuição de impostos. Aquilo que hoje o pessoal deturpou um pouco, né, que a gente só paga e não vê o resultado. Ozanam, lá no começo, ele falava como é que a gente tem que usar impostos para poder diminuir a pobreza, para melhorar a vida da gente. Então, Ozanam era assim. Eu tenho a certeza que todos nós aqui podemos fazer justiça social na conferência, no conselho, na paróquia, no trabalho. Quem tem uma pequena empresa pode dar emprego, pode fazer uma empresa justa, né? Socialmente justa. Ou nas nossas conversas, a gente falar sobre justiça, em particular no mundo que está passando por uma fase tão complicada, tão difícil, que é o mundo que a gente está passando hoje, né? Depois do Covid. Todos os países estão, né? Pobreza aumentou, então, portanto, a gente tem que olhar para a justiça não só como uma coisa dos outros, mas uma coisa da gente. Tem uma pessoa que vocês também se lembram, que chama Helder Câmara, Dom Helder Câmara, que ele dizia uma coisa muito bonita. Ele dizia, quando eu dou uma bolsa aos pobres, me chamam de santo. Quando eu falo sobre justiça, me chamam de comunista. Né? Então, a gente, sem questão política, né? Não tem nada a ver com a questão política, mas a justiça faz parte da caridade. O amor sem a justiça, São Vicente dizia isso, o amor não pode ir sem a justiça tem que caminhar junto com a caridade, com o amor. E é só promovendo os pobres que a gente vai poder, um dia, escrever o nosso livro e dizer para Deus, olha, eu fiz aqui, ó, eu tentei fazer um pouquinho de justiça, eu tentei ajudar um pouco os outros, aos pobres, a poder se levantar e a poder fazer aquilo que hoje Jesus pede a gente para fazer. Levanta e segue-me. Esse é o conselho que eu poderia dar, hoje, já terminando, é o que a gente tem que fazer. Hoje é a festa da esperança. Eu convido vocês, a depois que terminar, vocês levantem e andem. Jesus nos chama, Ele nos dá a mão, né? É que nem um evangelho muito recente, em que Jesus estava lá andando no mar, né? E São Pedro foi andar, ele tropeçou e tal, deu uma tropeçada na fé, e aí Jesus pega e dá a mão, né? Ele dá a mão, ele usa o tato, ele pega e diz, vem comigo, levanta e anda. E é exatamente isso que a gente convida vocês a fazer a partir de hoje. Mais ainda, levanta e anda. Não vai ser fácil. A gente diz que a sociedade, o que Ozanam dizia, ele não disse isso, mas ele disse uma coisa parecida. Ele disse, eu gostaria que o mundo inteiro ficasse numa rede de caridade. Ele não disse assim, não existe nenhum registro de que ele tenha escrito isso, mas ele foi, mais ou menos ele disse uma coisa parecida. Ora, se alguém aqui é pescador, aqui não tem, só tem pesca de rio, né, aqui perto, mas eu não sei se vocês já viram uma rede de pesca. A rede de pesca, quando ela está assim na areia, ela fica toda retorcida, né, ela fica tranquila, está ali na areia, descansando, tomando sol e tal. Mas não é para isso que a rede foi feita. A rede foi feita para esticar o máximo possível os nós. Porque quando a rede está bem esticada, significa que a rede está cheia de peixe. Né? Aquele outro milagre que Jesus faz com os apóstolos. Põe do outro lado, põe a rede do outro lado, pensa diferente. O amor é inventivo até o infinito. Põe do outro lado a rede. E quando eles puseram a rede veio cheia de peixe, quase arrebentando. O Evangelho diz, arrebentando a rede. Então a nossa rede de caridade não é uma rede para ficar ali, tomando sol, assim toda encolhidinha. A nossa rede de caridade
é para esticar, aguentar, nós vamos aguentar. E amanhã a gente vai começar de novo. Então eu convido vocês a, quando a rede esticar, quando a gente estiver desanimado, amanhã começa de novo e pega na mão de Jesus, que Ele vai dizer para vocês: levanta e anda. Que vocês sejam muito felizes até o próximo Avive do ano que vem, e que Deus possa trazer para a gente, é sempre botar na nossa cabeça, esse nosso carisma, essa nossa caça, nosso tesouro, a nossa pérola, que é o nosso carisma, a nossa missão vicentina. Muito obrigado. Como a gente ainda tem, a Natália me falou que a gente ainda tem 3 minutos, não é isso? 3 minutos. 1 minuto só, então vai ter que cantar rapidinho. Tem um confrade, o Paulo César, que eu queria que ele subisse aqui enquanto eu falo, que o carisma dele é compor músicas, né? Então ele compôs uma música muito bonita para o livro, né? Para o tema desse ano da sociedade, que é Missões Saber Cuidar. E a banda o Rodolfo com a banda vão tocar essa música, mas eu queria que o Paulo César viesse até aqui, porque ele é o autor. Se vocês gostarem, vocês podem dizer que foi eu que apresentei. Se vocês não gostarem, a culpa é dele. Tá bom? Tá combinado assim? Saber cuidar em casa, na rua, em todo lugar.